Bom dia, estimados irmãos e irmãs. Um bom dia a você que nos acompanha neste culto online. Este é o culto da Paróquia Evangélica Luterana Concórdia de Pampas, que estamos celebrando aqui do nosso templo da Congregação São Lucas, em São José Pequeno. Nós chamamos a todos muito bem-vindos e que Deus abençoe a nossa vida a partir desse culto, através da pregação da sua palavra que vamos ouvir, através do perdão que nos será aqui anunciado na confissão e absolvição de pecados, e que o Senhor esteja assim alimentando e fortalecendo a nossa fé. Nós estamos no quinto domingo de Páscoa, e este quinto domingo de Páscoa é também o Dia das Mães. Nós aproveitamos para transmitir desde já a todas as mães um abraço virtual, Feliz Dia das Mães, que o Senhor abençoe a cada um de vocês. Aproveito aqui para mandar o meu abraço à minha mãe, um Feliz Dia das Mães. Nós não podemos estar juntos, mas um beijo, minha mãe, te amo, que Deus continue abençoando a senhora e a todas as mães de nossa igreja e também de nosso país. Eu peço que vocês tenham em suas mãos a Bíblia, que nós vamos usar no nosso culto, e também o inário, que nós vamos estar cantando um hino que vem de encontro com a pregação de nosso culto, que nós iniciamos e celebramos invocando a presença do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Por hoje ser o Dia das Mães, nós vamos cantar um hino que tem como título As Mães Lembramos Desse Dia. É uma letra especial que foi feita e adaptada no hino de nosso inário, na melodia do hino 174 de nosso inário. Nós vamos louvar ao Senhor Deus, assim agradecendo a Deus pela nossa mãe. Como um sincero
Estimados irmãos e irmãs, Deus criou a família para o nosso bem. É dentro dela que nós passamos grande parte da nossa vida, e é também no convívio da família que nós cometemos uma boa parte dos nossos pecados. Machucamos com palavras e atitudes o cônjuge, os pais, os filhos, os irmãos, os avós. Conscientes disso e de todos os demais pecados que pesam na nossa mente e no nosso coração, convido-os a colocarmos diante de Deus em oração, a nos colocarmos diante do Senhor, confessando-lhe os nossos pecados e suplicando-lhe que, por Jesus Cristo, nos perdoe e renove em nós a disposição de viver a sua vontade em nossa vida e também em nosso lar. Oramos ao Senhor. Senhor Deus, confesso que por natureza sou pecador e que diariamente desobedeço a tua lei. Peco, Senhor, quando não valorizo a minha família, quando desrespeito os membros da minha família, quando recuso em perdoar aquilo que alguém da família fez contra mim, quando não me empenho para viver o teu amor e a tua paz na minha família. Mas não somente na família, em toda a minha vida eu peco quando faço coisas erradas e contrárias à tua lei, ou quando deixo de fazer aquilo que é certo e de acordo com os teus ensinos. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Restaura-me para agir conforme a tua vontade. Peço-te que o teu Santo Espírito guie a minha vida no teu caminho. Amém. O Senhor Deus diz em Isaías capítulo 66, versículo 13: assim como a mãe consola o seu filho, eu também consolarei vocês. Diante da sua confissão, como ministro de Cristo, lhe anuncio a graça de Deus e, em nome e por ordem de Jesus Cristo, perdoo todos os seus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós queremos ler neste quinto domingo de Páscoa o salmo para este tempo litúrgico, que é o Salmo 146. Eu convido que vocês peguem suas Bíblias para nós lermos então o Salmo 146. Este salmo, ele nos orienta a nós não confiarmos no ser humano ou em pessoas importantes, mas colocar a nossa esperança no Deus de Jacó, que fez e faz coisas maravilhosas ao seu povo. Salmo 146, nós lemos este salmo com divisão ao meio dos versículos. Aleluia! Que todo o meu ser te louve, ó Senhor. A vida inteira eu louvarei o meu Deus. Cantarei louvores a Ele enquanto eu viver. Não ponham a sua confiança em pessoas importantes, nem confiem em seres humanos, pois eles são mortais e não podem ajudar ninguém. Quando eles morrem, voltam para o pó da terra. E naquele dia todos os seus planos se acabam. Feliz aquele que recebe a ajuda do Deus de Jacó, aquele que põe a sua esperança no Senhor, seu Deus, Criador do céu, da terra, do mar e de tudo que neles existe. O Senhor sempre cumpre as suas promessas. Ele julga a favor dos que são explorados e dá comida aos que têm fome. O Senhor Deus põe em liberdade os que estão presos e faz com que os cegos vejam. O Senhor levanta os que caem
e ama aqueles que lhe O obedecem. Senhor protege os estrangeiros que moram em nossa terra. Ele ajuda as viúvas e os órfãos, mas faz com que fracassem os planos dos maus. O Senhor será rei para sempre. Ó Jerusalém, o seu Deus reinará eternamente. Aleluia. Aleluia. Nós vamos louvar ao Senhor cantando mais um hino que teve a letra adaptada em cima de uma melodia de nosso hinário, do hino 222, este hino que tem como título Graças dou por minha mãe. Graças dou por minha mãe, pela vida que levou. Graças por lições preciosas que ela humilde me ensinou. Graças por toda a ternura com que sempre me tratou. E também pelo castigo que em amor me aplicou. Graças dou por seus cabelos que o tempo branqueou, e também seu rosto amado que a idade enrugou. Graças dou por sua mão que me alegra e acariciou, pelo corpo que repouso me cuidou e carregou. Graças dou por sua voz que me ensinou a crer, e por tudo eu quero sempre me lembrar e agradecer. Graças dou por sua ausência de meus olhos, minha mãe, quando então sua presença sinto em meu coração. Os convido a nós confessarmos a nossa fé cristã, dizendo juntos as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Eu convido a vocês pegarem as suas Bíblias para acompanhar a leitura do Evangelho de Lucas, o capítulo 24, os versículos 13 a 35. Lucas, o capítulo 24, versículos 13 a 35. Sobre essas palavras, nós vamos refletir nesse nosso culto. Lucas, o capítulo 24, a partir do versículo 13, lemos assim: Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou
conversando pelo caminho, eles pararam com um jeito triste e um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? O que foi? Perguntou ele. Eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta e para Deus e para todo o povo ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhes disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe, mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? Então eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: de fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então, os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Até aqui a leitura do Evangelho. Nós vamos hoje ouvir a pregação que tem como base esse texto do Evangelho de Lucas, e quem vai nos anunciar a pregação da Palavra de Deus é um pastor que trabalhou aqui nessa paróquia, a paróquia Concórdia de Pancas, há alguns anos atrás, e que será assim lembrado com muito carinho por todos os irmãos e irmãs, o pastor Nivaldo Schneider. Então vamos ouvir a mensagem que o pastor Nivaldo tem a nos anunciar. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai e do Salvador Jesus Cristo nos sejam acrescentadas agora e sempre. Amém. Que o Espírito Santo de Deus nos ilumine e nos dê sabedoria ao meditarmos sobre a sua santa palavra. Quero dizer que para mim é uma grande alegria, é um grande privilégio compartilhar com os queridos irmãos e irmãs da paróquia de Pancas, a pedido do seu pastor, o pastor Vilmar, a mensagem do Evangelho. O texto já foi lido, é o texto de Lucas 24, 13 a 35.
Querido irmão, querida irmã, amigos que nos acompanham. Se eu lhe perguntasse, você está preocupado com alguma coisa? Qual seria a sua preocupação nesse momento? Será que você está preocupado com o Covid-19 e com as consequências que podem acontecer na sua vida e na vida da sua família, caso vocês forem contaminados? Será que você está preocupado com o nosso sistema de saúde, o SUS, se ele vai ter condições de dar a você e a sua família um bom atendimento, especialmente se vocês precisarem de respiradores para os seus pulmões? Será que você está preocupado com as suas finanças, se você vai ter o suficiente para viver, para manter a sua família? Será que você está preocupado com a possibilidade de perder o seu emprego e então não ter mais condições de sustentar a sua família de uma maneira honrada, honesta e correta? Será que você está preocupado com o isolamento social, com a quarentena, com o confinamento, não sabendo como administrar o tempo para conviver com a esposa, o marido, os pais, os filhos, os irmãos? Será que você está preocupado com a solidão, o estresse e a depressão que podem aparecer nesses dias de confinamento? Certamente todos nós estamos vivendo um momento atípico nas nossas vidas, um momento de muitas preocupações, não é mesmo? Cleopas e seu amigo, 2 discípulos de Jesus, provavelmente faziam parte daquele grupo dos 70 que Jesus enviou para pregar o Evangelho. Esses 2 estavam vivendo um momento de grande preocupação, segundo o relato do nosso texto, Lucas 24. Qual era o contexto? Ainda era o domingo da Páscoa, possivelmente na parte da tarde, e os 2 caminhavam de Jerusalém para a vila de Emaús, um trecho de aproximadamente 10 quilômetros. O que eles conversavam? O texto diz que eles conversavam sobre os últimos acontecimentos, ou seja, sobre a crucificação e a morte de Jesus. O texto também diz que de repente alguém se aproximou deles, começou a caminhar com eles e começou a conversar com eles. E esse alguém era o próprio Jesus, mas os 2 discípulos não o reconheceram. Quando se aproximavam da casa deles, lá em Emaús, o desconhecido fez menção de passar adiante, mas eles o convidaram para pernoitar. E o estranho aceitou o convite, pois já era tarde, o dia já estava declinando. E então, na hora do jantar, o desconhecido pegou o pão e, dando graças, o partiu e distribuiu para eles. E foi exatamente durante esta cena do partir o pão e dar graças que os seus olhos foram abertos e eles reconheceram naquele estranho o próprio Cristo, vivo e ressuscitado. Mas o texto diz que a partir desse momento, Jesus simplesmente desapareceu da presença deles. Quando Jesus se aproximou de Cleopas e de seu amigo no caminho de Emaús, ele percebeu pelo diálogo deles que eles estavam preocupados. Eles tinham colocado toda a sua confiança e toda a sua esperança em Jesus como Messias, como aquele que veio libertar o povo de Israel
dos seus opressores do Império Romano. A grande maioria pensava assim, no Messias, que seria um segundo Moisés, poderoso, forte, que iria libertar o povo de Israel do domínio dos romanos. No entanto, qual foi o fim desse Messias? Ele foi barbaramente esmagado, com uma morte trágica, horrível, sofrida, pregado numa cruz. E com isso, todas as suas melhores esperanças foram desfeitas. Certamente eles sentiram como se o chão tivesse sido tirado debaixo dos seus pés. E eles não conseguiam enxergar uma luz no fim do túnel. E agora, o que seria das suas vidas? Nesse contexto, é muito fácil de entender que a preocupação tomou conta deles. Você já parou para pensar? Por que é que o coração deles ficou cheio de preocupação? Eu penso que certamente eles não confiaram nas palavras de Jesus. Jesus tinha ensinado para eles e para os demais com toda clareza que o Messias, o Filho de Deus, seria traído, seria julgado, seria condenado, seria crucificado. Mas Jesus também havia ensinado que no terceiro dia ele iria ressuscitar, ele seria ressuscitado dos mortos. Eles também não acreditaram no testemunho das mulheres e dos demais, que falaram que Jesus não foi encontrado lá dentro do túmulo. O túmulo estava vazio. Ou seja, eles conheciam intelectualmente os fatos, mas eles não acreditaram, não confiaram. Querido irmão, querida irmã, amigos que nos acompanham, não é exatamente isso que acontece ainda hoje. As pessoas conhecem a palavra de Deus, foram instruídas e ouviram a respeito das maravilhosas promessas de Deus. Mas então, por que as pessoas ficam preocupadas, agitadas, desesperadas, com medo e até com pânico diante da situação que nós estamos vivendo? Será que não é por falta de confiança ou por duvidar da palavra e das promessas de Deus? Duvidar do próprio Jesus, que fez uma promessa maravilhosa e consoladora: eu estou com vocês todos os dias até o fim do mundo. Duvidar da promessa de Deus de que nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça se esta não for a vontade de Deus? Qual é a sua preocupação? Jesus conhecia a preocupação de Cleopas e do seu amigo no caminho para Emaús, e por isso Jesus foi ao encontro deles. Jesus caminhou com eles, Jesus conversou com eles e lembrou a eles tudo o que estava escrito a respeito dele no livro da lei e dos profetas, ou seja, na Bíblia que eles tinham, que ele deveria ser rejeitado pelas autoridades e pelo povo, sofreria morte de cruz e seria ressuscitado no terceiro dia, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E então, quando Jesus se deu a conhecer aos dois, a preocupação deles desapareceu. Eles reencontraram a tranquilidade e a paz e foram rapidamente de volta para Jerusalém para contar para todos os demais, dando testemunho daquilo que havia acontecido com eles no caminho de Jerusalém até Emaús. Também conhecendo as minhas e as suas preocupações, Jesus vem ao nosso encontro
ainda hoje. E como Jesus vem ao nosso encontro ainda hoje? Ele vem pelo sacramento do Santo Batismo. Ele vem pelo ensino, pela pregação, pela leitura da sua palavra. Ele vem pelo sacramento da Santa Ceia. Ele vem a nós nesses meios para criar em nós a fé verdadeira em nosso coração e assim nos dar a certeza do perdão para todos os nossos pecados. Como também Ele vem para nos orientar, Ele vem para nos ensinar, para que lancemos sobre Ele todas as nossas preocupações, pois Ele tem cuidado de nós. Qual é a sua preocupação? Sejam elas quais forem, Deus tem muitas promessas extraordinárias e maravilhosas, tremendamente consoladoras, que pretendem tirar do nosso coração todas as nossas preocupações e nos fortalecer a fé no Cristo vivo e ressuscitado. Promessas como a que Davi registrou no Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia no Senhor e o mais o Senhor fará. Ou como o apóstolo Pedro nos ensina em 1 Pedro 5:7, lancem sobre ele, ou seja, sobre Deus, todas as suas ansiedades, porque ele cuida de você. Ou então, como Paulo diz aos Filipenses, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Qual é a sua preocupação, querido irmão, querida irmã? Seja ela qual for, apegue-se a Jesus, o seu Salvador. Confia nas palavras e nas promessas de Deus, e Ele devolverá para você uma vida de serenidade e de paz. Amém. Nós agradecemos ao pastor Nivaldo Schneider por ter aceito o nosso convite de ser o pregador deste nosso culto. E nós agora queremos louvar ao Senhor cantando um hino que vem de encontro com aquilo que nós ouvimos na pregação do pastor, o hino 406 de nosso inário. Abram seus inários no hino 406 e louvem ao Senhor com este hino.
e vamos orar. Deus, Criador da vida e instituidor da família, concedeste-nos vida por meio de nossos pais e concedestes filhos às famílias. Te agradecemos pela nossa família. Abençoa a todas as mães. Ajuda-lhes a reconhecerem a abençoada posição que lhes confiaste e fortalece-as para que te sirvam fielmente neste ofício. Concede que o seu cuidado maternal não seja desgastante, mas alegre e recompensador. Abençoe as mulheres que não têm filhos e aquelas que têm seus filhos longe, para que a sua esperança e confiança permaneçam em Ti. Conceda a nós, filhos, corações cheios de amor, que espontaneamente rendamos graças a Ti pela nossa mãe, que de coração a perdoemos, onde estiver falhado e se omitido, e que de boa vontade a obedeçamos e que sempre a honremos. Bondoso Deus, agradecemos pelo Teu perdão que recebemos e por Tua palavra que ouvimos. Fortalece a nossa fé no Teu amor, cuidado e proteção sobre nós. Agradecemos por mais uma semana que nos permitiste viver e por todas as bênçãos que nos acompanhaste. Amado Pai, temos muitas preocupações em nossa mente e coração. Também as mães carregam preocupações para com os seus filhos e família. Ajuda-nos a confiarmos na Tua palavra e nas Tuas promessas, e nisso descansarmos a nossa vida, na certeza que todas as coisas, até mesmo as que não entendemos e aquelas que nos são difíceis, estão em Tuas bondosas e amorosas mãos. Pai Celestial, também apresentamos a Ti a nossa preocupação para com os casos de morte por coronavírus que tem aumentado em nosso país. Não permitas que o medo nos leve ao desespero, mas que, com a confiança que Tu estás conosco, possamos viver com tranquilidade. Atende às orações de todos os Teus filhos que esperam em Ti e que estão sofrendo direto ou indiretamente pela pandemia. Abençoe as autoridades do nosso país, estado e município, para que tenham sabedoria para proteger a vida, não somente contra a expansão da pandemia, mas também diante de dificuldades econômicas e outros desafios e problemas que possam surgir. Renove a esperança de cura aos que estão hospitalizados e acamados em seus lares, clamando por Teu auxílio. Que os tratamentos e remédios utilizados resultem em cura aos infectados. Conceda forças renovadas a todos os profissionais de saúde que incessantemente têm trabalhado nos hospitais. Traga com o Teu Espírito Santo consolo e fé fortalecida na ressurreição para a vida eterna a todos os que choram a morte de familiares e amigos. Todo-Poderoso Deus, fica conosco, com a nossa família, nossos familiares. Abençoe a Igreja Cristã em todo o mundo e atenda às orações de Teus filhos. Proteja-nos de todo o mal que rondar a nossa vida e livra-nos de cairmos nas armadilhas do diabo, do mundo e da nossa própria carne. Querido Pai, não sabemos o que nos espera no dia de amanhã. Por isso, fortalece a nossa fé para descansarmos o nosso coração na certeza de que a nossa vida está em Tuas bondosas e poderosas mãos.
E se porventura tivermos de enfrentar tribulação, ampare-nos, socorra-nos e seja o nosso refúgio, pois em Ti confiamos. Oramos em nome de Jesus, contigo, ó Pai, e juntamente com o Espírito Santo, é um só Deus, eternamente. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor os abençoe e os guarde, o Senhor os trate com bondade e misericórdia, o Senhor olhe para vocês com o seu amor e lhes conceda a sua paz. Amém. Assim nós chegamos ao final de mais este culto online e nós avisamos que o nosso próximo culto será o culto presencial, conforme aconteceu no último final de semana, com os devidos cuidados que foram assim orientados, os horários, mais horários de culto. Então nós esperamos nos encontrar no próximo final de semana, em nossos templos, conforme assim nós dividimos os grupos e os horários, e serão novamente informados. Sempre em nossos cultos, quando temos Dia das Mães, Dia dos Pais, é comum nós termos uma homenagem por parte das crianças, às mães, aos pais, enfim. Hoje não é possível nós reunirmos as crianças nesse dia para nós homenagearmos assim as mães, mas eu quero convidar as minhas filhas, a Sara e a Helena, que estarão cantando uma música em homenagem a todas as mamães. Então, que todas as crianças sejam representadas pela Sara e pela Helena, que estarão aqui comigo, e que todas as mães se sintam assim homenageadas através dessa canção.